Olá, estamos de volta aqui com a nossa terapia com a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, e hoje vamos começar uma nova plataforma, a plataforma da solidão. Então, comumente a solidão, ela traz algumas dificuldades para as nossas vidas, no sentido de que nós ficamos nos sentindo solitários. Então, existe uma diferença entre solitude e solidão. Solidão é quando você realmente se sente sozinho, desamparado, e você pode até acionar alguns gatilhos dentro de você, da sua criança interior, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. E a solitude, quando você gosta da sua companhia e quando você, dentro da sua casa, da casa que Deus lhe deu, porque tudo nesse mundo material é temporário, você, pessoa, alma condicionada dentro desse corpo condicionado, a Aham Brahmasmi, você se sente feliz na sua companhia porque você está na companhia de Deus também. Então, como é que você pode estar na sua companhia e pode estar na companhia de Deus? Quando você está absorto, com a mente absorta em Krishna, na Suprema Personalidade de Deus, onde você conversa com Krishna e você entrega a sua vida como oferenda a Deus. Mas falar é fácil e fazer se torna um pouco complicado. Por quê? Porque nós estamos sempre acostumados a pensar materialmente, a sentir materialmente e a viver a nossa vida materialmente. E aí a gente se sente vazio, né? Porque é impossível para uma alma se sentir satisfeita apenas com as coisas materiais, vivendo coisas materiais, estando absorta, condicionada apenas nas coisas materiais. Não tem como. Você pode até não concordar comigo e dizer, não, eu me sinto muito feliz com minhas coisas materiais. Eu não acredito, porque eu já vivi muito absorta no mundo material, vivendo vários e vários segmentos materiais, de eventos materiais, convivendo com pessoas, vivendo e acontecendo e trazendo para a minha vida muitas distrações desnecessárias que me fizeram, que nunca me fizeram feliz, né? E hoje, quando as pessoas me perguntam como eu vou, eu digo, eu penso que estou bem, pensando em Deus o tempo todo, sentindo Deus o tempo todo e agindo em consciência de Krishna, consciência que traz a presença de Deus para nossas vidas. Então, a solidão, você pode se sentir só por opção, mas se você transforma a sua solidão em companhia com o divino, estar com o divino, estar conectado com a pessoa suprema, estudando suas escrituras, falando sobre Deus, Kirtaniya, Sadhari, pensar e falar apenas em Deus. E aí, novamente, você pode dizer, eu acho que essa menina, essa mocinha, está falando umas besteirinhas aqui. Mas sim, é possível, né? Aí você pode pensar, como é possível se eu passo o dia todo, 8 horas absorta no meu trabalho? Você pode fazer do seu trabalho uma oferenda a Deus. Você pode conversar com as pessoas, vendo Deus no coração delas. Você pode criar projetos, colocando Deus como o Criador, que cria com você nessa parceria divina, digamos assim. E você pode estar dirigindo seu carro, cantando as glórias de Deus, cantando os santos nomes de Deus, cantando para Deus. Você pode estar agradecendo essa chuva que está caindo bastante aqui no Nordeste, em João Pessoa. Você pode transformar a sua vida, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir em consciência de Deus. Isso é uma opção sua. E aí você sai desse vazio, né? Porque é impossível se meditar no vazio, você tem que meditar em Deus, você tem que cantar os nomes de Deus, para que você se sinta preenchida pelas glórias de Deus, pelos hinos de louvores a Deus. Você ouvir a Escritura, você pensar em Deus, você falar sobre Deus com as pessoas, você trazer Deus para o seu cotidiano. Enfim, eu ficaria aqui citando N exemplos de como você não deve esquecer Deus e lembrar
de Deus o tempo todo. Para que você saia dessa solidão, porque a plataforma da solidão é complicada, e aí você se sente vazio, você se sente vítima dessa solidão, digamos assim. Então, vou fazer aqui as minhas reverências a Srimad Bhagavad Gita, a ciência da autorrealização da alma. Com a Gyana Timiranda Sya, Gyana Junaslakaya, Saksu Milita Jena Tasmai, Sri Guru Vera Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual preste minhas humildes, respeitosas reverências a este conhecimento que é como a luz. Aqui acima da minha cabeça tem uma luz. E essa luz, ela está com seus raios vindo diretamente para a minha cabeça, está iluminando a minha cabeça materialmente falando, mas eu posso entender que Deus funciona como essa eletricidade, iluminando a minha mente, iluminando o meu coração, iluminando os meus sentidos, iluminando as minhas atitudes, iluminando a minha vida. Então, se minha vida é iluminada por Deus, onde há luz não pode haver escuridão. E a solidão, ela é uma escuridão criada pela sua própria mente e pelo seu coração em desequilíbrio. Capítulo 6, Dhyana Yoga, a yoga da meditação em Deus, em Krishna. Bhagavad Gita, como ele é, plataforma da solidão, loneliness, em inglês, e em português, solidão. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim. Então, eu fiz uma introdução aqui, eu nem sabia que o verso seria basicamente falando naquilo que eu, resumindo tudo aquilo que eu falei. Agora o Supremo fala aqui no capítulo 6, de Dhyana Yoga, verso 30. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele, em tempo algum, estará perdido para mim. Então, esse verso é muito lindo. Este verso eu gosto bastante. Eu sinto essa presença de Deus na minha vida quando eu olho e vejo tudo ao meu redor como obra de Deus. Então, por exemplo, aqui ao redor de mim tem alguns quadros, tem algumas figuras, fotos de deidades, tem livros, tem a luz. Então, eu posso dizer que tudo isso é Deus. E você pode dizer, não, você está meio maluca dizendo isso. Tudo que foi cocriado por alguém. E dentro deste alguém, desta alma condicionada que cocriou, que tirou a foto, que escreveu o livro, até mesmo que criou aquela televisão que está lá embaixo, fez o croquete da televisão, de como é que vai ser ela, como vai ser a tela. É uma pessoa, e essa pessoa é uma alma condicionada, é uma filha de Deus, e dentro dessa alma condicionada está Krishna dentro do coração, como a grande alma na pequena alma. Então, eu diria que tudo que tem aqui ao meu redor é Deus, porque tudo foi co-criado por Deus dentro dos corações das almas condicionadas, que escreveram livros, que fotografaram, que fizeram um croquete em uma televisão para ser lançada em tal modelo, na eletricidade que está aqui em cima, como foi que essa eletricidade chega aqui até mim, porque eu ligo o interruptor, a luz se acende. Assim é a vida da gente, tem que se acender a luz de Deus no seu coração, porque Deus já está lá, só que Deus está no escuro da sua vida, e você tem que acender essa luz para que você possa ver Deus em tudo e em todos. Vamos ver o significado de Srila Prabhupada, e quem vê em mim, quem me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele em tempo algum estará perdido para mim. Então, nem eu estou perdido para Deus, nem Deus está perdido para mim, quando eu vejo Deus em tudo e em todos. E se a partir do momento que eu vejo Deus em tudo e em todos, como é que eu vou me sentir só? Pergunto isso para você. Por que você se sente só? Porque você não tem um Deus ativo na sua vida, porque você não pensa, não canta, não faz orações, não serve a Deus, não entrega a sua vida como oferenda a Deus, porque você ouve a sua mente falar um monte de mentira, você foca nesses sentimentos desequilibrados que estão no seu coração, precisando de luz para serem purificados, e você se sentindo mais feliz
Em sânscrito significa santosha. Você está feliz com Deus, em Deus. O mestre espiritual fala que Srila Prabhupada, o nosso mestre espiritual maior da consciência de Krishna, perguntaram a ele: Prabhupada, como é que você sabe que Deus está feliz com a gente? Ele disse: olhe para você e veja se você está feliz, se você está em paz, se você está equilibrado. Se você tiver, se sentir assim, verdadeiramente assim, sem estar criando falsas interpretações, você está feliz, então Deus está feliz com você. Então esse é o termômetro de eu estou em Deus, Deus está em mim, eu nunca estou perdido e Deus nunca está perdido para mim. Quem está em consciência de Krishna, de certo, vê o Senhor Krishna em toda parte. E vê tudo em Deus, em Krishna. Talvez se tenha a impressão de que ele vê todas as diversas manifestações da natureza material. Mas, em todo caso, em qualquer caso, por ser consciente de Krishna, de Deus, ele sabe que tudo é uma manifestação da energia de Krishna. Eu acabei de falar. Citei o exemplo das coisas que estão aqui ao meu redor, da luz que está aqui em cima de mim. Nada pode existir sem Krishna, que é o Senhor de tudo. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. Então, quanto mais você estuda sobre Deus, quanto mais você lê sobre Deus, quanto mais você canta os santos nomes de Deus, mantra Hare Krishna, mais você vai se limpando a sua mente. O espelho da mente está embaçado. E o coração está empoeirado. O coração está, digamos assim, precisando, né, de manutenção e de conserto e de equilíbrio. E quando você entra nesse processo de olhar para você e equilibrar o seu coração, limpar a sua mente, buscar a metodologia certa, você vai enxergando mais e melhor, vai tirando as arestas dos seus olhos, vai tirando o véu que encobre a verdade, que a verdade é a verdade absoluta, que é Deus. E este é o princípio básico da consciência de Deus, da consciência de Krishna. Ver Deus em tudo e em todos. A consciência de Krishna é o desenvolvimento do amor a Krishna, uma posição transcendental, até mesmo a libertação material. Uma posição transcendental, até mesmo a libertação material. Então, quando você se liberta desses condicionamentos materiais que nos prendem, que nos deixam presos aqui nesse samsara, nesse ciclo de nascer, renascer, morrer, renascer, né? Você está preso aqui, mas quando você se liberta disso tudo, você transcende essa matéria, você transcende toda essa solidão que você sente, toda essa amargura que você sente, todos esses complexos de inferioridade que você sente. Nesta etapa de consciência de Krishna, que ultrapassa a autorrealização, o devoto torna-se uno com Deus, com Krishna, no sentido de que Krishna torna-se tudo para o devoto, e o devoto torna-se pleno porque ama Krishna. Então, quando eu amo a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz, ame a si próprio, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Existe uma regra, mas a gente segue essa regra? Não. Então, quando a gente não segue essa regra, a gente sai fora dessa regra, a gente vai se sentir só. Porque é impossível você ter uma relação com Deus ativa e você se sentir só. Antigamente eu me sentia só, ia atrás de pessoas para não me sentir só, viajava com pessoas porque eu achava que não poderia viajar só, mas eu não estou só. Aliás, eu nunca estive só, em nenhuma das minhas vidas passadas, nem nessa vida presente. Porque a minha consciência hoje é a consciência de construção, deste amor a Deus, dessa conexão com Deus, dessa integração com Deus, e estar integrado e entregue a Deus. A partir do momento que você vai se trabalhando passo a passo. Então, tudo é uma questão de consciência, tudo é uma questão de união, tudo é uma questão de você se tornar pleno, porque você ama Deus, e aí você se torna pleno. Existe, então, um relacionamento íntimo entre o Senhor e o devoto. Essa relação, parceria com Deus, se você tem Deus como seu maior parceiro da sua vida para tudo, não é amor, não é família, não é bens materiais, nada disso. Isso é vazio. Mas sim Deus, tirando tudo isso da sua vida e colocando apenas um, que é o Supremo Deus, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, a pessoa suprema, e tem suas expansões, mas voltando a ser um só,
Se você coloca esse 1 na sua vida, se você tem vários zeros, vamos dizer que você tem 3 zeros, mas se você colocar 1 na frente desses 3 zeros, já vai se tornar em 100, em 1000. Se você tem 4, 5 zeros, você coloca Deus na sua vida, você vai aumentar ainda mais essa sua contagem numérica de coisas maravilhosas que podem acontecer na sua vida, sim, e por que não? A entidade viva nunca pode ser aniquilada, nem a personalidade de Deus fica em algum momento fora do campo visual do devoto. Então é uma relação íntima. Mas aí você pode perguntar, mas eu não sei, eu não sabia que Deus é uma pessoa, eu não acredito. Porque precisa estudar a filosofia Bhaktivedanta. Porque precisa mergulhar mais, porque precisa ouvir mais, porque você está mais absorto nas coisas materiais do que nas coisas de Deus. Por isso que você está aí sem saber o que fazer e vivendo na solidão. Então, Deus, ele está sempre no campo visual do devoto, o devoto está sempre vendo Deus. E aí você vai buscar Deus, vai buscar Krishna, para que isso seja completo, para que esteja a completude de tudo. Solidão é falta de completa. Solidão é a falta da completude de Deus na sua vida. Então, aqui tem uns versos maravilhosos que eu vou ler aqui para vocês, para encerrar. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é sempre visto pelos devotos, cujos olhos estão untados com polpa do amor. Ele é visto em sua forma eterna, de Shyama Sundara, situado no coração do devoto. Então, Govinda, ele é simplesmente o Senhor primordial das nossas vidas, está instalado em nossos corações. E para que a gente possa vê-lo, a gente tem que untar os nossos olhos com a polpa do amor. Retirar a catarata material e colocar a polpa do amor em nossos olhos, para que a gente possa ver Deus mais melhor. Senhor Krishna nunca desaparece da vista do devoto. Tampouco o devoto perde o Senhor de vista em algum momento. O mesmo se aplica ao yogi, que vê o Senhor como Paramatma, a grande alma na pequena alma localizado dentro do coração. Esse yogi torna-se um devoto puro e não suporta viver um momento sem ver o Senhor dentro de si. Então é um sentimento de saudade, de você dizer assim, poxa vida, eu tenho saudade de tanta entidade viva que nem lembra de mim, e eu não tenho saudade de Deus que pensa em mim 24 horas e que provê tudo e proverá tudo na minha vida. Então isso é solidão. Quando você esquece de Deus, você se aniquila no seu falso eu, no seu falso ego, achando que você está só, que não tem ninguém com você, que você precisa beber, que você precisa sair, que você precisa dançar, que você precisa fazer tudo isso para a solidão está ali, você quer tapar essa solidão com coisas mundanas. É isso que eu estou querendo falar. Mas não é com coisas mundanas, com nada mundano que você vai parar de se sentir só. Você vai colocar Govinda, a suprema personalidade de Deus, um amor puro por Deus no seu coração. E você vai manter essa unidade com Ele, essa relação com Deus íntima, para que sua vida se transforme sempre numa oferenda de amor, gratidão e devoção. Dentro dessa relação, Deus e eu e Deus, nós somos um e dois em um ao mesmo tempo. E assim minha vida vai crescendo a cada dia com essa consciência de Deus que tenho e trabalho em mim sempre, para que eu nunca esqueça de Deus e sempre se lembre de Deus, porque sem Deus na minha vida eu não sou ninguém. É assim que a gente tem que sentir, pensar e agir. Sem Deus, né, tem aquela música de Vinícius de Moraes que diz assim, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Mas não é uma pessoa mundana, mas sim a pessoa de Deus na sua vida. Sem você, Deus Krishna, ou simplesmente Deus, eu não sou ninguém. É assim que a gente tem que terminar esse vídeo de hoje, esse compartilhamento aqui do primeiro verso sobre a solidão, resolvendo esse problema da solidão, ouvindo o Supremo falar aqui na Bhagavad Gita. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.